A grande maioria dos brasileiros tem o sonho de adquirir o próprio imóvel, a própria casa, o próprio apartamento, adquirir, tomar posse, organizar do seu jeito em si, né, decorar do seu jeito. E quando esse sonho é realizado, muitas vezes acontecem situações que acaba deixando a gente triste, deixando aquela nossa alegria, aquela nossa vontade em tomar posse acaba se esvaindo, acaba assumindo em razão daquele imóvel não ser o esperado, em razão daquele imóvel acabar tendo rachaduras, acabar tendo problemas estruturais, acabar tendo diversas situações que é necessário, mesmo antes de utilizar, para utilizar aquele imóvel é necessário gastar valores, gastar dinheiro que não estava contratado naquele contrato com a empreiteira, com a construtora, e essa situação acaba nos deixando triste em razão desse fato. Como que a gente consegue resolver uma situação dessa que é muito corriqueira do cotidiano, acontece bastante com as pessoas que acabam realizando esse tipo de negócio jurídico? Vem comigo, fica até o final do vídeo que eu vou dizer como se resolve. Inclusive, eu trouxe a decisão de um processo judicial. E para quem não me conhece, meu nome é Natan Luiz Franz, eu sou advogado. Nós temos um escritório no estado de Santa Catarina, em que nós atendemos todo o Brasil, nós temos clientes em todos os cantos desse rincão, desse mundão. E no vídeo de hoje eu trouxe essa situação, que é uma alegria em conseguir conquistar o próprio imóvel. De outro lado, pode ser uma tristeza quando a gente toma posse, quando tem aquelas situações anormais na construção, quando era para ter gesso e não tem gesso, quando era a parede ela está rachada, tem problema estrutural, é necessário fazer reparos mesmo antes de começar a morar na sua casa, no seu apartamento, e nesse vídeo eu vou te explicar como se resolve. A grande maioria desses negócios jurídicos é feito, por óbvio, através de um contrato bilateral entre o comprador ou os compradores, aquele casal, e geralmente a construtora. Ou, eventualmente, tem aqui no meio a instituição financeira, o banco, em realizando o empréstimo através do FGTS, realizando um financiamento para que adquira aquele imóvel. Tudo perfeito, negócio realizado, negócio concretizado, o financiamento aprovado, a construtora recebeu os valores, iniciou a construção da obra e quando se iniciou a entrega daquela obra, quando entregou as chaves para aquele casal, surpreendentemente diversos problemas estruturais, falta de situações em que foi contratada, que está lá previsto naquele contrato, por exemplo, gesso no teto e não tem, a construtora acabou não realizando, acabou não colocando, paredes, rachaduras nas paredes, problemas estruturais em si, todas essas situações anormais que podem acontecer eventualmente, é de responsabilidade da construtora resolver os problemas. Isso é claro, isso é evidente, é responsabilidade da construtora. Eles são responsáveis em consertar aqueles problemas e realizar aquilo que está no contrato documentado, conforme foi pactuado, conforme foi pago, conforme as duas partes pactuaram. Eu trouxe aqui uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Proprietário de imóvel receberá indenização por danos causados durante obra de reparos. Então, neste caso, esse cidadão ele comprou um imóvel, um apartamento, tomou posse nesse imóvel, esse imóvel apresentou diversas situações que era necessário realizar reparos. Ele reclamou para a construtora e a construtora começou a realizar aqueles reparos lá, aqueles problemas. Só que quando eles foram realizar esses reparos,
eles ocasionaram outros problemas. E em razão disso, esse segundo problema, a construtora se negou a fazer o reparo e essa pessoa entrou com uma ação de indenização por dano moral, indenização por dano material para cobrar aquela situação, cobrar aqueles reparos. E esse cidadão ele ganhou o processo e vai receber a quantia de R$ 10.165, que foi os danos materiais, que foi os danos que ele teve, o prejuízo que ele teve para consertar aquele problema em que a construtora fez, e também vai receber uma indenização irrisória de R$ 2.000 de dano moral em razão do transtorno, em razão daquela correria, em razão de correr atrás de advogado, em razão de correr atrás de provas, em razão daquela perturbação daquela obra em si, a pessoa morando no imóvel, fazendo aqueles consertos porque eles não entregaram o imóvel de forma correta, conforme o contrato deles. Então essa pessoa vai receber mais ou menos uns R$ 12.200 e vai receber, e essa decisão já foi recorrida e foi ganhada em segunda instância, e essa construtora ela vai ser obrigada, na verdade, a fazer o pagamento em razão dessa que foi configurada o dever de indenizar. O que eu sempre falo nos nossos vídeos, principalmente em situações do consumidor, tá? A empresa ou até mesmo órgãos públicos, eles têm o dever de prestar um serviço correto. Eles têm o dever. Quando é ocasionado a falha na prestação do serviço, é ocasionado algum problema por essa empresa, por esse órgão público, eles têm o dever de te ressarcir, eles têm o dever de te indenizar. Tá? Por isso, os órgãos públicos, as empresas, elas são condenadas a pagar dano moral, dano material, às vezes em caso médico, dano estético, indenização ali pelo erro médico, tem diversas situações. Mas quando acontece a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar ele é bem claro e não tem muito o que fazer, essa empresa simplesmente vai ter que fazer o pagamento dessas despesas. E é isso que aconteceu nesse caso. Então, se caso vocês passarem por essa situação, a orientação primeiramente seria, claro, conversar com o advogado, trocar uma ideia com o advogado de sua confiança, eventualmente, posteriormente, faça uma reclamação na construtora, ou na empresa, ou na imobiliária, na empresa que vocês realizaram essa tratativa desse imóvel, e essa reclamação eventualmente seria interessante fazer documentalmente, fazer por escrito ou gravar a conversa, para futuramente, eventualmente, se caso precise propor uma ação judicial, utilizar isso como prova. Se caso não resolver, conversar com o advogado para ele propor o processo pertinente, buscar a indenização, buscar o dano moral, buscar o ressarcimento desse prejuízo, dessa dor e desse sentimento. Então é isso aí, pessoal, para o nosso vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, eu peço que curtam o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho também para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E é isso aí, até o próximo vídeo.